eu sou a Gi, bem-vindo ao meu canal. E no Papo Reto de hoje nós vamos falar sobre humildade. Humildade é uma palavra tão pequenininha, mas que tem um significado tão grande a partir do momento que nós sabemos usá-la, interpretá-la e trazê-la para o nosso contexto de vida, para o nosso dia a dia. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas, muitas delas, fazem uma conexão da palavra humildade com pobreza, com voto de pobreza, com roupa velha, e não tem nada disso. A humildade, ela, a partir do momento que nós passamos, principalmente por algumas experiências na vida, ela nos faz entender que o quanto nós somos, às vezes, tão pequenininhos e que nós podemos aprender com todas as pessoas, com absolutamente todas. Todas as pessoas têm coisas para nos ensinar, independente de classe social, sexo, independente da profissão que essa pessoa escolheu, todas elas. No ano passado nós passamos por uma situação, eu comentei alguns vídeos aqui, nós perdemos meu pai em março do ano passado, 6 de março de 2021, agora vai fazer um ano. E agora há pouco tempo nós terminamos de fazer o túmulo dele. E é uma coisa tão engraçada, né? Como que certas situações trazem pessoas para as nossas vidas que a gente nem imaginava que você ia ter uma amizade com aquelas pessoas. Veja bem, o meu irmão está sempre lá e nós fizemos amizade com todos os senhores que trabalham ali, que fazem o sepultamento, né? Eu não sei se existe um outro nome, né? Os coveiros ali. E a gente conhece todos eles. Eu, minha mãe, minhas filhas, meu irmão. Meu irmão fez uma baita amizade com todos eles. E é tão engraçado, né? Agora nós terminamos há pouco tempo. E meu irmão plantou 2 árvores, plantou umas flores assim nas floreiras. E minha mãe falou: olha, você passou lá para agora? Não, mãe, mas o dia que eu não vou, fulano de tal, eles agam para mim a árvore ou as plantas ali. E ali, né, a gente estava sempre no início visitando, né, quando eles estão sempre trabalhando ali por perto, e a gente ficou fazendo essa amizade. Por que eu estou falando isso? Porque isso nos leva a entender que nessa vida, hoje as pessoas são carregadas de tanto orgulho, tanta soberba. Eu falo que eu tenho rede social, mas eu acho que hoje as pessoas movidas por redes sociais acabam, principalmente agora, eu não sei se depois da pandemia houve um afastamento maior, né, entre as pessoas. Acho que se acostumaram tanto a conviver sozinhas, né, sozinhas assim dentro das suas casas, cada uma com as suas famílias, que parece que hoje está mais difícil essa volta, né, por mais que as pessoas voltaram a sair. Mas eu percebo, eu estava falando isso com algumas amigas minhas esses dias, e elas disseram isso, falaram assim, olha, é verdade, né? Às vezes você convida a pessoa para ir para algum lugar, ou se reunir com os amigos, as pessoas parecem que ficaram tão presas, né, naquele mundo, e cada vez mais focadas, né, presas em redes sociais. Mas enfim, quando eu falo de humildade, eu falo que serve de exemplo para a gente. Eu jamais imaginava, e não que nós, né, eu nunca, né, a educação que meu pai nos deu, e eu também sempre fui assim, de cumprimentar todas as pessoas, né, de acharem que realmente a gente precisa de todas as pessoas, e hoje a gente vê as pessoas tão passando por cima umas das outras, menosprezando. Às vezes você vê até lugares que a gente vai, lugares públicos, um supermercado, um posto de gasolina, uma padaria. Às vezes você encontra as pessoas que não estão num bom dia ou são daquela forma e nos tratam, né, de uma forma às vezes tão desagradável, vamos usar essa palavra para não falar outra coisa.
E muitas pessoas, eu falo que quando nós passamos pelo momento de dor, por isso que nós crescemos, né? Na Bíblia já está, que nós crescemos muito mais na dor do que no amor, porque veja bem, quantas pessoas nos aproximaram, né? Nós conhecemos pessoas que a gente nem imaginava, né? De estar tendo um contato ali, e hoje essas pessoas, por que eu falo isso? Porque, mas falar, mas o coveiro lá no cemitério, quando é o serviço dele, obviamente é o serviço dele, mas quantas pessoas, né? Você chega num cemitério, que é a nossa morada, a nossa última morada, ninguém vai escapar disso aí. E quando muitas pessoas chegam lá, e às vezes até um dia a gente conversando sobre isso, eles falam assim, nossa, tem pessoas aqui que a gente está vivo, mas é como se a gente estivesse morto, nem olha na nossa cara, nem dá um bom dia, uma boa tarde. Nossa, mas vocês são tão legais. Então você vê, a forma que todos nós tratamos eles, por quê? Porque naquele momento ali, e para sempre, né, meu pai vai ficar ali, a importância que é para nós, ele está cuidando ali da planta do túmulo do meu pai, mesmo meu pai, não, né, o corpo dele estando ali, mas eu tenho certeza que de algum lugar ele está vendo aquilo, né? Então, porque ele não precisava fazer aquilo, mas eles tiveram essa bondade de nos ajudar. Não, pode deixar, o dia que você não vir, nós vamos pôr água aqui para a planta não morrer, né? Então, eu me lembro também no dia que meu pai faleceu, falei, olha, quantas pessoas envolvidas no momento desse. Foi a hora que meu pai faleceu aqui dentro de casa, vieram bombeiros, depois vieram os rapazes da funerária, e eu me lembro que quando eu cheguei lá na Santa Casa, né, quando eu acompanhei o meu pai, eu estava tão triste, tão assim, cabeça assim, com a cabeça, né, olhando para baixo, e ele disse assim, né, ele foi me consolando, conversando comigo. Então, uma pessoa que eu vou lembrar para sempre. Por quê? Porque era um momento, para mim, muito difícil, e que ele também não precisava. Mas ele me vendo naquele momento, ele veio, ele se pôs, né? Na minha situação, eu falo que a dor de um ser humano, a empatia, não é você se pôr no lugar do ser humano, da outra pessoa, mas é você se colocar ao lado da dor dela e dizer assim, olha, eu tô aqui para o que você precisar, ou com uma palavra, às vezes uma simples palavra, ela vai te ajudar. Então eu acho muito importante no momento que, vocês já ouviram dizer assim, não meça a dor dos outros, ou o problema dos outros com a sua régua, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, mas o fulano ele é muito assim, mas o fulano ele é muito fechado, o fulano ele não conversa com ninguém, ou o fulano ele... A gente nunca entende o momento que aquela pessoa está passando, né? Qual é o problema que aquela pessoa está passando para que ela esteja agindo dessa forma. Então eu falo que a humildade, né? O título aí desse vídeo de hoje, a humildade ela nos faz grande, ela nos faz, eu falo que a humildade ela é um sentimento nobre, né? Tem uma parte aqui que até peguei, que faz um resumo sobre a humildade, né? Que diz assim, a humildade é uma qualidade muito importante. Quem é humilde reconhece que sua vida depende de Deus. Tudo que você faz, todos os seus talentos, todos os seus sucessos vêm de Deus. O humilde reconhece que sem Deus não é nada. O orgulho afasta de Deus a humildade e aproxima. A humildade leva a reconhecer o pecado e a pedir perdão. A humildade também ajuda nos relacionamentos com outras pessoas. A humildade reconhece que não é melhor que ninguém e todos merecem o amor de Deus. Deus abençoa os humildes. E é isso mesmo. A humildade, ou ela pode te afastar, como ela pode te levar a outras pessoas. Eu usei esse relato aí, né, do meu pai, um exemplo, para exemplificar, né, mas até tem na Bíblia, em Provérbios 18, no versículo 12, que diz, antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade
precede a glória. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. O espírito do homem suporta a doença, mas quem ergue um espírito abatido. O coração inteligente adquire o saber, e o ouvido dos sábios procura a ciência. Em seguida, ele tem um versículo anterior, que diz, também Provérbios 15, começa aqui no 28. O coração do justo estuda a sua resposta, a boca dos maus, porém, vomita o mal. O Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos. O brilho dos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortifica os ossos. Quem der atenção e repreensão salutares habitará entre os sábios. O que rejeita a correção faz pouco caso de sua vida. Olha só. Quem rejeita a correção faz pouco caso de sua vida. Quem ouve a repreensão adquire a sabedoria. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria, e a humildade precede a glória. Bom, o vídeo de hoje é só, o nosso papo reto de hoje é só, mas que guardemos a humildade como um valor que todos nós devemos carregar, entender e saber o quanto todos nós precisamos uns dos outros. E em momentos que às vezes você nem imagina, você vai precisar de pessoas que você não imagina, de pessoas que você não conhece. E naquele momento são as pessoas que você jamais imaginaria que vai te estender a mão. Então eu falo que nós temos que ter um coração bondoso, né? De poder olhar sempre para o próximo, olhar sempre, tentar entender a necessidade do próximo, para poder ajudá-lo naquilo que for necessário, tá bom? Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, deixe seu like, se inscreva no canal para que essa mensagem possa passar para outras pessoas, tá bom? E até o próximo vídeo e tchau!